Vamos orar? Mais uma vez. Senhor, te bendizemos, Senhor, te agradecemos, nós te apresentamos diante do Senhor as formas, os ritos, as maneiras, os jeitos, cada palavra, Senhor, que foi lida, que foi escrita, que foi colocado nesse papel, cada intento, Senhor, do meu coração, eu submeto ao Senhor nessa noite, e eu te peço que o teu Espírito, Senhor, tome, Senhor, o domínio completo das nossas vidas nessa noite, e que a gente possa aprender mais um pouco, Senhor, do Senhor, que a gente possa, Senhor, crescer um pouco mais, Senhor, na direção do Senhor, para a glória do teu nome, meu Deus. Em nome de Jesus, nós te pedimos, Senhor, que o Senhor esteja completamente pleno nesse lugar, enchendo esse lugar completamente, Espírito Santo. Senhor, nós sabemos que o Senhor está nesse lugar, e onde o Senhor está, o Senhor tem liberdade. Nós te agradecemos já pelos momentos que tivemos, Senhor, nesse primeiro momento, e nós te pedimos, Senhor, não nos deixa, Senhor, fique conosco, Senhor. Senhor, nós continuamos crendo, Senhor, em milagres, nós continuamos crendo, Senhor, que depois de tantos anos, o Senhor ainda é capaz de nos transformar mais um pouco. Nós ainda continuamos, Senhor, confessando que somos pecadores, Senhor, e somos necessitados de redenção, dia após dia, Senhor, e declaramos, Senhor, que cremos também que não é por nosso mérito, Senhor, mas é por única e exclusivamente pela graça do Senhor, manifesto num ato de amor na cruz do Calvário. Por essa causa, Senhor, nós somos redimidos, nós somos lavados, nós somos livres, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, nessa noite, nós entregamos as nossas cargas no teu altar, os nossos pensamentos dúbios, Senhor, as dúvidas dos nossos corações, Senhor, os nossos limites, as nossas idas e vindas, o nosso melhor e o nosso pior, os nossos pecados, Senhor, as cargas que trazemos às vezes de gerações, Senhor, e nem sabemos lidar com isso. Nós apresentamos diante do Senhor e te pedimos, Senhor, que seja estabelecido sobre nós um novo dia, um novo dia. Nós oramos em nome de Jesus nessa noite, declarando o estabelecimento pleno, Senhor, do Senhor sobre a vida de cada irmão e de cada irmã nesse lugar, o teu senhorio em nome de Jesus. Declaramos a tua palavra que diz que o Senhor nos transportou, Senhor, do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. E esse ato, Senhor, é um ato de violência. O Senhor nos arrancou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, um reino, Senhor. E nós te agradecemos por isso e declaramos que andaremos nesse reino, Senhor, porque temos sido atraídos por ti, para a tua presença, Senhor, pelo teu amor, em nome de Jesus. Aleluia. Eu ia ficar orando aqui a noite toda, né? Porque Deus está nesse lugar, Deus está sempre presente, onde dois ou mais são reunidos no nome dele, amém? Mas você sentiu a presença de Deus? Você pode sentir o ambiente carregado? Se você não se... Feche os seus olhos, perceba, o ambiente está cheio da glória de Deus, existe uma presença, parece que está cheio esse lugar. Mas fale para a pessoa que está do seu lado, eu com o Senhor sou a maioria. O menor vale por 1000, não é? E o mínimo é uma nação poderosa, é isso aí. Mas existe um ambiente carregado da presença de Deus aqui. Por méritos nossos? Não, não é por méritos nossos. É por causa do sangue do Cordeiro. Então, quando a gente acessa esse lugar, por causa do sangue, através do sangue, ele vem. E ele veio, amém? Gente, se você não estiver me vendo direito, chega mais para frente, tá? Que senão fica à vontade onde você está. Então, gente, deixa eu olhar o horário, não tem horário aqui para eu ver. Eu quero um relógio grande, alguém me presta. Rodrigo, eu vou enxergar? Não, o meu só vira pulseira. Eu enxergo da sua tia. Não, melhor da sua tia. Aleluia. Não, mas melhor... Tem que ser grandão, gente. Eu esqueci desse detalhe. Obrigada. Esse é bom. Esse é do mês. Aleluia. Glória a Deus. Eu tenho lido alguns livros, né? E um dos livros... Na verdade, eu tenho relido. Um dos livros que eu tenho relido... É das crianças isso? É Simplesmente Como Jesus, do Max Lucado. Quem já leu esse livro?
há muito tempo atrás, né? É maravilhoso. Esse livro, se você não leu, você precisa ler. Se você já leu, você tem que reler. Simplesmente como Jesus. Esse é um dos melhores, que eu acho. De todos os que eu já li dele, ele é meu amigo íntimo, embora ele não saiba disso. Já falei para toda a igreja várias vezes isso. Mas há muito tempo eu não estava me relacionando com esse meu amigo íntimo, que se chama Max Lucado. Eu resolvi de novo ter com ele. Porque ele realmente consegue colocar em palavras aquilo que às vezes a gente queria expressar e dizer. E aí, vocês me desculpem, gente, seria melhor vocês lerem o livro, mas como vocês não leram ainda, então eu vou falar mais ou menos daquilo que eu li do livro, amém? Então, um dos capítulos que eu queria começar falando, pode ficar tranquilo que eu não vou demorar horas aqui, eu vou só... Na verdade, eu fiz 2 pregações, mas Deus vai me dar graça. É o capítulo 4, fala ouvindo a música de Deus. O subtítulo é assim, um coração pronto para ouvir. Diga assim, um coração pronto para ouvir. Semana passada, quem esteve aqui recebeu aquele maná do céu, um banquete mesmo, Hudson, falando sobre sabedoria, sobre entendimento. E uma das coisas que eu registrei foi o seguinte, de tudo que foi falado, foi muita coisa, que eu preciso buscar. Acho que podia pedir para baixar um pouquinho, né? Não sei se estiver incomodando vocês. Pede lá, Nathalie, por favor. Que eu preciso buscar sabedoria como a prata. Eu preciso buscar até encontrar. Então eu registrei isso semana passada. Eu falei, eu vou buscar o Senhor até encontrar. A palavra de Deus diz que aquele que busca, o Senhor encontra. E que Deus deseja, Ele quer ser encontrado por nós. E Ele quer ser buscado. E aí a gente tem acostumado ao longo dos anos a uma maneira, um ritual, uma forma de ouvir, de pensar, de tudo pronto para nós. Né? Você faz dessa forma que é assim. Então rasga a Bíblia, né? Assim que a gente aprendeu algumas vezes por aí. Ou então não. Se você fizer A, B mais C, vai dar certo. Não, Deus não é assim. Existe uma palavra eterna, imutável, que Deus não mente, não se deixa enganar, que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para se arrepender. Então a palavra dele é imutável, ela permanece eternamente. Agora Deus tem as suas formas de agir. E Ele vai entrando às vezes por um caminho e a gente precisa ir encontrando, buscando, acessando Ele, né? Assim, e às vezes a gente passa por determinadas situações na nossa vida e a gente não entende por que a gente está passando por aquilo. E é nada como a necessidade para fazer a gente mais crente, nada como a necessidade para fazer com que a gente ore mais, né? Assim? E eu comecei a lendo isso e meditando sobre isso, um coração pronto para ouvir. Eu falei, Senhor, eu preciso ter ouvidos para ouvir. Ouvidos para ouvir. Porque a gente tem 2 ouvidos que não têm pálpebras, não é verdade? Eles não fecham. São 2. E não fecham. Eles estão abertos continuamente. Mas continuamente a gente usa o nosso recurso de audição seletiva. A gente só ouve o que a gente quer. Os maridos, então, têm esse dom. Não sei se é porque a gente fala muito. E os filhos também. Ou seja, as mulheres já saem em desvantagem, né? Olha, vamos defender a classe. É que a gente tem que aprender a falar muitas vezes, né? Ter sabedoria. E frequentemente os nossos ouvidos estão tapados, verdadeiramente para ouvir a voz de Deus, para ouvir o que o Senhor tem nos falado. E aí, antes de continuar aqui, eu preciso confessar que eu fui tentada a pregar sobre triunfo. Sobre maratona, sobre resistência, sobre condicionamento para ganhar a coroa da vida, amém? A gente está nesse ambiente emocional e legal, de festa, de competição. Até hoje eu estava falando, gente, isso não é de Deus não, está me deixando nervosa, competição não é de Deus não, não pode ser. São os deuses do Olimpo, isso não deve ser aquela agonia que vai te dando e você vai entrando, você não estava animado, mas você vai entrando na euforia, daqui a pouco você já está sentindo o jogador em campo, né, assim? E aí você começa a lembrar dos textos bíblicos, né? Não, um atleta em tudo se domina, né? Aqueles para alcançar uma coroa incorruptível, nessa medalha de ouro é linda, mas é incorruptível, mas eu estou me dominando para alcançar a coroa da vida eterna. Não, e aí lembra da maratona, né?
de Jesus, ele suportou a ignomínia, suportou toda a controvérsia dos homens, né? Porque ele tinha em mente o gozo, a alegria reservada para ele. Então a gente vai lembrando, né, de Hebreus 12, né? Correr com perseverança e tal. E isso é tudo muito lindo. E é tudo verdade. Mas como é que eu chego lá? Eu quero deixar claro também que eu creio no evangelho triunfante. Eu creio nisso. Eu creio em 2 Coríntios 2,4, que diz assim: graças a Deus, ao meu Deus, que em Cristo sempre me conduz em triunfo, e por meio de nós difunde, eu acho que eu troquei a palavra, em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Pode ser isso mesmo, né? Então, graças a Deus, o Senhor continua te levando em triunfo, amém? Você é mais do que vencedor, amém? Nós somos mais do que vencedores. Muitas vezes o nosso coração se abate, as circunstâncias nos derrubam, a nossa fé é abalada, vem dúvida no nosso coração. Olha, querido, eu quero te dizer uma coisa. Uma vez eu comecei a ler um homem, Rob Bell, se eu não me engano, quando ele fala de uma igreja apaixonante, se eu não me engano, foi ele. E ele começou a falar como Jesus ensinava, que Jesus ensinava redarguindo, né, ele perguntava, né, Jesus ensinava perguntando. E ele começou a falar sobre dúvidas e questionamentos, e eu falei, gente, que coisa libertadora. Eu sou assim. Porque às vezes a gente acha que o crente genuíno, que o crente verdadeiro é aquele que não tem dúvidas, é aquele que não tem medo, é aquele que não oscila, é aquele assim. E não é nada disso. Se você pega, eu estou lendo de novo, desculpa, gente, sou um pouco estabanada. Eu não li ele todo não, mas eu estou lendo de novo alguns servos de Deus que fala de forma bem resumida, sobre a biografia de vários homens de Deus, né? E você vai lendo John Bunyan, C.S. Lewis, Martinho Lutero, John Wycliffe, sei lá, eu não lembro, assim, me desculpe a pronúncia. E você vai vendo que a maioria deles eram pessoas que buscavam, tinham uma busca incessante. Eles não estavam conformados com determinadas coisas. Eu já falei aqui algumas vezes, o C.S. Lewis, ele tinha problema com aquilo que ele achava que era vaidade de Deus. Quando ele ouvia os salmos dizendo, louvai-me, louvai o Senhor, ele entendia, porque ele era muito inteligente, que era Deus dizendo, me louve, que Deus vaidoso, na cabeça dele era um Deus vaidoso. Aí até que, depois da busca, ele entendeu que Deus, ele é tão maravilhoso que ele dá aquilo que ele tem de melhor. Não existe nada melhor do que ele mesmo. Aleluia. E aí um deles, eu acho que foi o C.S. Lewis, ele falou que ele primeiro se converteu ao teísmo, depois ele se converteu ao cristianismo. E nisso ele conversando, meu Deus, tomara que seja ele mesmo. Senão depois você pesquisa, se eu estiver errada, você me perdoa. Foi um deles. E ele conversando com um amigo dele, que eu acho que era do Senhor dos Anéis, que eu esqueci o nome, e eles se reuniam para debater as ideias, não tinha internet, nem televisão, né? Então era pessoalmente mesmo. E aí ele foi indo para o zoológico com o irmão dele, e aí no caminho ele chegou lá crendo que Jesus era o Cristo, Filho do Deus vivo, e que Jesus era Deus. Porque ele chegou à conclusão por A mais B mais C que aquilo era aquilo. O Blaise Pascal, que é um matemático e físico, desculpa gente, eu emendei nesse, né? Vou voltar no C.S. Lewis, que ficou aquilo e aquilo ficou ruim, né? O C.S. Lewis chegou à conclusão, então, que Jesus ele não era um homem que veio impor um tratado de moral, ele não veio estabelecer determinadas regras, não. Então, que não tinha lógica, que se Jesus não fosse o Cristo, ele dizer que ele era o Cristo. Mas foi mais ou menos isso, mas depois você pesquisa. O Blaise Pascal, ele era físico e matemático, e ele bateu frontalmente contra o René Descartes, né, que a gente ouve falar, né, quem ouve um pouquinho de matemática igual a mim, que não gosta, algumas pessoas talvez tenham um amplo conhecimento. Mas ele chegou a uma constatação, ele foi pesquisando, ele chegou a uma constatação. Pela lógica, pela estatística, é melhor eu crer do que não crer. Porque se eu não crer, eu vou estar perdendo muita coisa. Ele fez um gráfico de estatística. Se eu crer, eu não vou estar perdendo nada. Eu vou estar perdendo muito pouco perto
Entende? Então, assim, voltando aqui. Então, não vou ficar falando desses homens o tempo todo. Vou falar de nós, amém? Você é alguém potencialmente um buscador de Deus. Eu e você, nós somos pessoas em que Deus põe os olhos e Deus quer entrar, Ele quer o seu coração pronto para ouvir a voz dEle, para ser conduzido. Você não precisa paralisar porque você é questionador, porque você tem medo, porque você tem dúvidas, porque você caiu de novo em pecado, ou porque você ainda não conseguiu sair da lama. Alguns desses homens eram pessoas que tinham problemas com mulheres. E eles demoraram, até que um dia eles romperam e entraram. Então volta para cá, né, Cíntia? Eu não sei porque que eu fui parar aí. Eu estava falando sobre questionamento. Então, voltando aqui, eu estava tentada a falar sobre isso. Sobre prosseguir para o alvo. Mas eu não quero falar de festa, de barulho. Eu quero falar de alegria, de júbilo e contentamento, sim. Mas aquele que se estabelece de forma diária e contínua. Amém? Ou quer que eu repita? Essa transição foi ruim, né? Então vamos lá. Mas apesar de crer tudo isso, apesar da gente crer nisso tudo e a gente prossegue para o alvo, nessa noite, eu não quero falar de festa nem de barulho, essa festa, esse barulho, esse tipo de júbilo aí de hoje, que é legal, a gente fica animado. Eu não quero falar do júbilo triunfante, porque se a gente começar a ler as declarações lá de Romanos 8, né, quem nos separará do amor de Deus, né? Enfim, foi Jesus que morreu por nós. Acaso não nos dará gratuitamente todas as demais coisas? São cinco, né? Perguntas triunfantes com respostas, né? Ali, então a gente vai. E isso é muito bom. E eu creio nisso. Nós queremos isso, amém? Mas hoje eu quero falar da alegria e do júbilo e do contentamento que é estabelecido de forma diária e contínua, cotidiana. Da forma, do dia a dia, que eu abro os meus ouvidos espirituais, o meu entendimento, para perceber a voz de Deus. Abra comigo a sua Bíblia em Mateus 13, por favor. Mateus 13, a maioria de nós conhece essa passagem, mas algumas pessoas talvez não conheçam, por isso eu vou ler. Então eu quero te pedir para você ter paciência comigo. Eu vou ler até o 23. Vou ler rápido. Posso ir? Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, sentou-se à beira-mar. E grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas e dizia: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto que não era profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Diga assim: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Aí vamos no versículo 18, a explicação da parábola. Porque eles perguntaram para ele: me explica, Jesus. Aí ele disse assim: atendei vós, pois, a parábola do semeador. A todos que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Esse é o que foi semeado na beira do caminho. O Max Lucado compara essa semente, essa terra, ao trilho do trem. Não deu em nada mesmo. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Essa palavra aqui, esse solo aqui, que está entre os espinhos, os cuidados do mundo, é um solo de muita competição. O entretenimento está aqui. Está vendo onde está o entretenimento na sua vida? A preguiça está aqui. A minha vontade está aqui. Está tudo aqui, ó. É competição para que a tua vontade se estabeleça e não
a do Senhor. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Então Jesus começa a falar uma parábola. E acho que foi a primeira palavra que eu ouvi na minha vida dentro de uma igreja. E realmente entrou no meu coração. E eu falei, Senhor, se não foi a primeira, foi uma das primeiras. Eu falei, Senhor, eu quero ser o solo onde a semente cai e frutifica. E até o Max Lucado fala interessante, né? Nessa proporção aqui, se a gente for olhar nessa proporção, então a mensagem, ela alcança somente 25% da população, de todo mundo. 75% das pessoas estão abortando a semente de uma forma ou de outra. Agora, essa palavra, ele está falando da pregação do Evangelho do Reino? Tá. Mas é uma palavra para o nosso cotidiano, para o nosso dia a dia? Diga, é. O Senhor fala o tempo todo. Deus, todo Deus deseja, todo Deus pressupõe uma devoção, uma adoração. É ou não é verdade? Existe algum Deus que não pressupõe devoção? Eu não conheço. Pode ser até que exista, eu não conheço. O nosso Deus escolheu ter essa devoção, essa adoração, através de um relacionamento contínuo e continuado, a ponto de tabernacular, habitar na terra e depois em nós. Vocês estão ligados? Então, o Deus que você escolheu para ser o Senhor da sua vida, e que é o Deus verdadeiro, amém? É um Deus que habita dentro de você e que quer continuamente se comunicar com você. Eu com ele e ele comigo. Só que a gente traz o modelo do pedido, a gente tira o santo, a gente tira a imagem, mas a gente continua no mesmo molde. Pedindo. Mas não é andando. Mas eu preciso desobstruir, eu preciso desesperadamente que o Senhor desobstrua, porque Ele precisa nos ajudar nessa tarefa. Os nossos ouvidos espirituais, para que a gente ouça a voz de Deus. Mas como que a gente vai ouvir a voz de Deus? Vamos chegar lá, calma. De repente você é novo na fé e está, meu Deus, mas como eu consigo isso? Não é um fardo. Isso não é um fardo para você carregar, não. O Senhor te dá uns meios e você fala assim, meu Deus, aí eu achava que a minha vida era complicada, mas agora ficou muito mais simples. Porque agora eu aprendi a acessar a fonte de todas as coisas. Então, ao invés de eu andar angustiada, ao invés de andar preocupada, ao invés de eu andar com a falta da solução na minha vida, eu acesso ao Deus verdadeiro, adorando em espírito e em verdade. E aí, no processo de relacionamento, de comunicação ininterrupta, Deus faz a obra na minha vida e na sua vida. E através de você. O Max Lucado, ele fala o seguinte, que ele entendia, ele passou muito tempo da vida dele achando que Deus era um presidente de uma organização. É mais ou menos isso, tá? Você lê o livro lá. Era o presidente de uma organização e ele era o cara, tipo, o gerente, supervisor, o cara que, né? E aí, depois... mas era o cara que fazia as coisas, né? E até que ele entendeu que não. Cadê? Eu nem ia falar isso. Nem está aqui. Deixa para lá, gente. Eu esqueci o texto. Em Colossenses, eu acho que ele fala que nós somos colaboradores. Espera aí que eu vou achar. Já que eu falei, né? É porque são 2 capítulos. 2 Coríntios, 6:1, que diz, e nós cooperando também com ele. Aí ele achava que Deus coordenava ele, encorajava ele, dava apoio, mas que não ia com ele. Até que ele entendeu que não. Que ele achava que ele trabalhava para Deus. Aí ele entendeu que não, ele trabalha com Deus e não para Deus. Amém? Vocês entenderam a diferença? Para o conhecermos verdadeiramente para o conhecermos e verdadeiramente seguirmos em triunfo, nesse triunfo aqui, de Colossenses 2,15 também, tendo despojados os principados e potestades, os exibiu publicamente, deles triunfou
na cruz, amém? Esse é o nosso Deus e esses somos nós. A Bíblia diz que nós estamos assentados com Cristo acima de todo principado e poder. Esse é o nosso lugar. Mas para a gente conhecer o Senhor e verdadeiramente seguir em triunfo, nós precisamos ouvir a sua voz, nós precisamos de um coração pronto para ouvir. E aí, ele fala a parábola no início, no final ele explica, mas entre o versículo 10 e o 17 ele diz assim, ó, antes dele explicar, os discípulos se aproximam e perguntam por que ele fala em parábolas. E aí Jesus continua dizendo, e aí no 12 ele fala assim, pois ao que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Diga assim, ouvidos. Ouvidos. E ele diz, por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem e ouvindo não ouvem nem entendem, de sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías. Ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis, vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. Para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Querido, não despreze a palavra ministrada, seja ela onde for, seja ela por quem for. Seja ela por quem for, seja ela em qual momento for, não despreze o seu momento de devocional em silêncio diante de Deus. Naqueles dias que o seu coração está turbulento, que a sua cabeça está a 1000 por hora, mas você está ali, diante dele, quieto. Um relacionamento maduro pressupõe momentos de quietude, graças a Deus. Quando você vai ficando mais velho, no casamento, você descobre que você nem precisa falar tanto, que algumas coisas você pode até relevar mais, e que você pode ficar quieto, aproveitando, desfrutando da presença do outro. É ou não é verdade? E ele diz assim, bem-aventurados, porém, os vossos olhos porque veem, os vossos ouvidos porque ouvem, pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. E aí ele vai explicando a parábola. No meio da explicação ele fala assim, a questão, gente, é o ouvido. O solo, a semente é a mesma, mas os solos são diferentes, porque não ouviram. Não ouviram com o ouvido porque não tinha um bom grado no coração. Então eu preciso de um coração disposto, pronto para ouvir. E se eu desenvolver um coração pronto para ouvir o Senhor, eu vou ter um coração compassivo com as pessoas. Porque você vai lembrar, e eu estou adiantando a palavra, que Jesus, ele falava o que ele ouvia do Pai, não é assim? Tudo aquilo que eu digo é o que eu faço o que eu vejo, eu digo o que eu ouço, eu julgo o que ele diz, o que ele julga. Por quê? Porque Jesus estava continuamente num relacionamento contínuo com o Senhor. Contínuo com o Pai. Desculpa, mesma coisa, né? Mas é outra figura. Jesus fala em João 10, versículo 3 a 5. As ovelhas ouvem a voz de Jesus. Sabe quem não ouviu a voz de Jesus? Abra sua Bíblia comigo em João 18, 37. Que coisa escandalosa, gente. Eu fiquei escandalizado com isso. Eu já tinha lido milhões de vezes. Mas de vez em quando eu fico assim, uau, meu Deus. João 18, 37. Jesus estava diante de Pilatos. Estou em Lucas, por isso que eu não achei. Jesus estava diante de Pilatos. E Pilatos fazendo algumas perguntas para ele. E no versículo 37, cadê? Deixa eu ver se é só o 37. Então Pilatos, lhe disse Pilatos, logo tu és rei? Jesus estava falando do reino dele, né? 36, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus, mas agora o meu reino é daqui. Hoje, quando a gente estava cantando, ministrando essa última música, né, Pai Nosso, e a gente cantando, vem o teu reino, e para mim veio um estalo, que eu não sei se já veio para vocês, eu falei, meu Deus, às vezes a gente até tem a pretensão e a presunção de achar que a gente é que estabelece o reino de Deus nessa terra. Não.
É venha o teu reino, é a dependência absoluta. O estabelecimento do reino nessa terra, nesse lugar, em Copacabana, no Rio de Janeiro, no Brasil, é somente debaixo e dentro da dependência do Senhor, porque senão a gente pode estabelecer qualquer reino, qualquer império, mas não vai ser o de Deus, porque o reino dele quem estabelece é Ele. Eu pedindo. Aí você pede, você fala, Pai Nosso, santificado seja. Aí você vai fazendo, são vários momentos de dependência, que o Pão Nosso, né? Nos dá todos os dias, cada dia nos dá hoje. E venha o teu reino, venha o teu reino, venha o teu reino. É dependência mesmo. É óbvio que nós somos instrumentos de justiça, amém? Nessa terra, nós somos súditos do reino, amém? Então nós vivemos debaixo de princípios desse reino, princípios desse rei, mas é dependência completa dele. E aí Jesus estava diante de Pilatos e ele disse assim, então lhes disse Pilatos, logo tu és rei? Respondeu Jesus, tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Pilatos responde para ele, que é a verdade? Pode alguém ouvir menos do que isso? Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Que é? Pilatos estava diante da verdade. Ele estava ensinando até para Pilatos, dando uma coisa que ele não fez, né, com outros, dando as dicas para Pilatos. Pilatos tinha sido instruído por sua mulher, eu não vou ler aqui, vocês sabem disso, que ela teve um sonho. E ela falou assim, você ia sofrer por causa desse justo, por causa do sangue desse justo. E ele não ouviu, nem a mulher. Tinha que ter ouvido, viu? Olha que espetáculo. E muitas vezes somos nós estamos diante do Senhor, a verdade está diante de nós, o Senhor já trouxe, já esclareceu todas as coisas para nós, mas a gente não quer ouvir. A gente não quer ver, a gente não quer entender. Ele preferiu ouvir o clamor da multidão, a gritaria da multidão. Lucas 23, você pode anotar. A outra passagem da mulher dele é Mateus 27, 19. No Lucas 23 diz assim, e o seu clamor da multidão prevaleceu. Nós estamos vivendo dias de grande gritaria, de grande euforia, de grande alegria. A nossa cidade, o nosso país, a gente ouviu isso, o Júnior compartilhou, a gente ouviu isso na mídia, né, internacional, e foi o que mais me chamou a atenção, que um dos jornais falou assim, eles sabem, o Rio de Janeiro sabe, está fazendo muito bem o que sabe fazer de melhor, festa. E realmente, nós sabemos fazer, o problema é a conta que virá. Nós sabemos fazer, não é verdade? A gente sabe fazer festa, a gente sabe receber bem as pessoas, a gente tem receptividade, tem alegria, o Brasil é assim, e a gente vem atrás de uma festa, e às vezes no meio da igreja, né? Uma festa, uma atividade. Mas será que esses momentos de festa, de euforia, de gritaria, de alegria até externa, vão fazer com que eu não ouça a voz do Espírito Santo, diária, contínua dentro de mim? Será que vão sufocar? Eu estou te chamando hoje para você fazer silenciar tudo ao seu redor e ter ouvidos para ouvir o Senhor. Ele fala de um exemplo aqui muito interessante. Ele estava num voo, né, Max Lucado, e turbulência e tal, e todo mundo começa a ficar desesperado, até os crentes, né? Porque assim, você sabe que o risco é iminente, né, de morte, né? Mas ninguém que está programado para morrer, não é verdade? A gente não, graças a Deus, a gente não sabe o dia nem a hora, senão ia ser uma angústia, né, gente? Pelo amor de Deus. Eu não sei não, ia ser terrível, eu não quero saber. Aí espero que o Senhor venha buscar a igreja antes, né? Aleluia. Glória a Deus. Eu acho que Ele está vindo, mas vamos indo. O importante é a gente ir para lá, né? Para o céu. Se a gente vai antes, ou se Ele vem buscar, se a gente vai encontrar nas nuvens, eu não quero. O importante é o nosso destino lá. É isso que interessa. No final das contas, é isso que interessa. E aí ele viu uma pessoa com fone de ouvido, né? No avião e rindo. Gargalhando, e todo mundo em pânico, porque o negócio estava feio. Turbulência. Quando ele parou, ele falou, essa pessoa não está ouvindo a mesma coisa do que eu. Você está entendendo? Está ligado? Não está
a mesma coisa que eu. E não estava. Estava ouvindo uma comédia, um comediante. Então é assim que você precisa ser. Está tudo acontecendo ao seu redor, seja de tragédia, às vezes seja de euforia, não importa. O que importa é que o que eu estou ouvindo no fone do Senhor. O que o Senhor está me dizendo? Olha, Jesus, eles chegaram lá para ele. Agora eu não vou achar as referências aqui. Um é João 9 e a outra é João 11. A Lázaro é João 11, não é? Ou é Lucas? É João, sempre confundo. Nos dois momentos, João 9 era do cego, que você vai lembrar disso, que a Bíblia diz que os discípulos chegaram para Jesus e falaram assim, quem pecou, esse ou seus pais? Por quê? Porque se era cego, então tinha que ter pecado ali. E aí só que Jesus estava ouvindo outra música, ele estava em outra sintonia, ele disse assim, não, nem ele nem os seus pais, mas para que se manifeste nele a glória de Deus. E com Lázaro a mesma coisa. Não, morreu, olha, cheira mal, isso e aquilo. E Jesus ouvia o quê? Para a manifestação da glória de Deus. Manifestação da glória de Deus. É essa sintonia, eu preciso estar ligada, eu preciso ter ouvidos para ouvir. Exatamente, a voz de Deus não confunde, ela não confunde. Mas eu preciso desenvolver o meu relacionamento diário com o Senhor. Sabe outra coisa que esses homens tinham em comum, pelo menos até onde eu pude entender? Todos eles demonstraram um grande esforço para permanecer fazendo as suas práticas diárias de oração, de leitura da palavra e todas as disciplinas ascéticas que eles chamam. Todos eles. Todos eles eram buscadores de Deus. Não é buscador assim, vai para o culto. Não, isso é claro, nós somos adoradores. Mas é buscador assim, buscador é missionária de meia, né? Cadê a Rosaura? Está dando aulinha para as crianças. Até onde eu sei, ela levanta lá todo dia, 4, 5 horas da manhã, não é verdade? Não, acho que é isso. 4, 5 horas, você não precisa levantar 4, 5 horas da manhã não, tá? Você levanta a hora que você quiser, você ora, tem o seu tempo a hora que você quiser. Mas tenha um tempo em um lugar habitual. Tenha junto com você uma Bíblia, uma caneta e um caderno. Mas faça disso uma prática. Então, todos esses homens, se você for estudar, ainda de que forma reduzida, a biografia desses homens, eles gastavam tempo com a palavra, eles gastavam tempo conversando sobre a palavra, eles gastavam tempo com o Senhor, eles gastavam tempo. Você sabe por que Martinho Lutero chegou à conclusão que chegou? Porque ele foi atrás, ele não se conformava. As indulgências eram vendidas, a gente ouve isso às vezes de forma superficial, mas era uma coisa tão escandalosa e as pessoas realmente acreditavam que a salvação podia ser comprada. O modelo papal ensinava que as almas saíam do purgatório à medida que a moedinha tilintasse no lugar. Você imagina uma coisa dessa? Tem um imperador, um rei aqui, sei lá, que ele deu não sei quantas coisas, eu não vou ter tempo de ler, da coleção dele, que totalizava 127 mil e não sei que indulgências, ou seja, 127 mil pecados do povo. Ele estava dando para ajudar o povo. E Martinho Lutero não se conformava. Ele foi estudar e ser doutor porque foi impingido ele. Isso é muito interessante, porque foi debaixo de uma direção, isso eu vou ler. Tá achei, estava bem aqui, ó. O superior da ordem agostiniana, onde ele estava, isso depois dele passar por um monte de coisas, nas crises dele, como serei salvo e tal, e ele ainda estava nas crises. E aí ele fala assim para ele, que era necessário que ele fosse se tornasse um doutor, né, na teologia. Ele diz assim, que vivas, pois, ou que morras, Deus tem necessidade de ti em seu conselho. E aí ele viajou para Roma e foi peregrino, enfim, foi fazer tudo que tinha que ter feito. E aí, em suas palavras, ele diz assim, eu, doutor Martin, fui chamado e forçado a tornar-me um doutor, contra a minha vontade, por pura obediência. Olha o que falta na nossa vida tantas vezes. E tive de aceitar um cargo de ensino como doutor. Mas aí olha a virada dele. E prometo e voto pelas Sagradas Escrituras que tanto amo pregar e ensiná-las fiel
e sinceramente. E aí ele foi estudando, e ele começou a trilhar o caminho da reforma. Até que ele chegou nas 95 teses, que a gente não vai ter tempo para falar sobre elas agora. E aí, em determinado momento, ele é confrontado e teve que se apresentar diante do imperador Carlos V e os príncipes da Alemanha para prestar contas, porque ele estava se desvirtuando de Roma. E aí ele fala assim: já que me pede uma resposta simples, darei uma que não deixa margem em dúvidas. A não ser que alguém me convença pelo testemunho da Escritura Sagrada ou com razões decisivas, não posso retratar-me, pois não creio nem na infalibilidade do Papa, nem na dos concílios, porque é manifesto que frequentemente se tem equivocado e contradito. Aí olha o que ele diz: fui vencido pelos argumentos bíblicos que acabo de citar, e minha consciência está presa na palavra de Deus. Não posso e não quero revogar, porque é perigoso e não é certo agir contra a sua própria consciência. Que Deus me ajude. Amém. Tremendo. Mas esse cara aqui é o mesmo cara que ele fala de 3 regras. Que ele fala assim: uma leitura bíblica proveitosa, de acordo com Lutero, deveria vir acompanhado por 3 regras: oração, meditação e luta. É o mesmo cara que diz assim, ó: faço como criança que se ensina o catecismo de manhã, e quando quer que eu tenha tempo, eu leio e profiro palavra por palavra o Pai Nosso, os 10 mandamentos, o credo, alguns dos salmos, etc. Tenho de continuar diariamente a ler e a estudar, e ainda assim não me saio como quisera, e devo permanecer criança e aluno do catecismo. Também me fico prazerosamente assim. Existe multiforme proveito e fruto em ler e exercitá-lo todos os dias em pensamento e recitação. Olha isso. É que o Espírito Santo está presente com esse ler, recitar e meditar, e concede luz e devoção sempre nova e mais abundante, de tal forma que a coisa de dia em dia melhora em saber e é recebida com apreço cada vez maior. Isso é paixão, mas é busca. E sabe como é que foi a última frase da vida dele? Somos mendigos, essa é a verdade. Podia terminar a pregação aqui, né? O bom mesmo é se ele estivesse pregando aqui. Aliás, o bom não, ia estar primeiro que só Jesus. Mas ele prega através das palavras dele. Gente, eu prometo, realmente não vou demorar. Eu estou só pensando como eu vou encerrar, porque eu não estou nem num 1/10 da pregação. Então, peraí que eu vou chegar lá. Então, querido, vamos lá. Quanto tempo faz desde que você deixou que Deus o tivesse bem junto de si? Queremos que Deus nos ouça, mas quanto estamos realmente dispostos a ouvir a sua voz e a dedicar nosso tempo para isso? Quanto tempo faz que você deu a Ele uma porção não diluída e ininterrupta de seu tempo para ouvir a sua voz? Jesus decidiu fazer um grande esforço para dedicar seu tempo para estar com Deus. Se você olha a vida de Jesus, você vai ver que Jesus, ele se esforçava para estar a sós com o Pai. Eu tenho milhões de referências aqui, mas eu não vou poder. Você pode anotar Marcos 1:35, Lucas 5:16. Todos os homens desejosos por Deus gastaram suas vidas perseguindo. Talvez você persiga, busque e aparentemente não tenha resultado aos olhos desse sistema, desse cromos, mas existe uma recompensa prometida àqueles que o buscam. Deus é galardoador daqueles que o buscam. Quem? Deus. Você não precisa de um tapinha nas costas, nem de alguém dizendo: ah, que legal, como é isso, como aquilo. Não, não, não. Você precisa do Senhor dizendo assim: é isso. É isso através da palavra. É isso através da voz do Espírito. Porque é um grande esforço, porque ainda nos movemos dentro do cronos, do tempo cronológico, no tempo em que nossas preferências estão disputando o nosso tempo, a nossa prioridade. Os nossos sentidos o tempo todo nos puxam, ainda mais a gente que vive num lugar absolutamente lotado de entretenimento, e isso é bom, né? É gostoso, é bom aos nossos olhos. Quanto melhor a sua vida for, escute,
Quanto mais tranquilo você tiver, quanto melhor for a sua família, quanto mais tendência você tem a viver a sua vidinha, o seu mundinho e perder a percepção daquilo que Deus tem para a sua vida. Então não reclame da tribulação, não. Aproveite, não. Senhor, eu retiro o que eu disse, em nome de Jesus. Não quero tribulação, não. Quem quer tribulação? Ninguém quer tribulação, né? Mas ela vem para o justo e para o injusto. A chuva, o sol, vem para o justo e para o injusto. Então aproveite os momentos que você vive, sejam momentos que Deus te proporciona para gozar o bem com a mulher, com o homem da sua mocidade, com seus filhos que são como flechas na mão do guerreiro, diz a palavra de Deus. Aproveite para ter momentos de alegria nos seus relacionamentos, com seus amigos, para gozar o fruto do seu trabalho. Tudo isso é lícito. Mas faça isso sendo direcionado pelo Senhor, ouvindo a voz de Deus. Amém? Jesus fazia isso com regularidade. Ele não somente passava tempo orando, como gastava tempo dedicado à palavra. Você vai ver em Lucas 4, que ele respondia com está escrito na tentação no deserto. Você vai ver em Lucas 4, 20 e 22, que ele quando entrou no templo, ele começou a falar, a ler as escrituras, que falava sobre ele. Isaías 61, ele falava, hoje se cumpriram essas palavras, e até a ponto das pessoas dizerem assim, esse não é o filho de José? Outra coisa que é importante a gente entender no nosso tempo, na nossa vida de devocional, porque temos um Deus a quem devemos devoção, amém? Não podemos substituir a nossa vida devocional por substitutos espirituais, querido. Olha, os livros de devocional, os vídeos, os áudios, é tudo bom, é tudo importante, mas é muito mais importante para você atrair a pessoa que está lá fora, que ainda não conhece, para ser despertado, do que para você. É óbvio que ajuda, mas você não pode substituir o seu momento, o seu a sós, o seu mergulhar, o seu estudo, amém? Eu gosto de alguns devocionais, é muito legal, é muito gostoso, mas não pode substituir. Vídeo, então, é uma loucura, às vezes é uma coisa que demorada demais. Eu confesso que eu tenho bem dificuldade de abrir, porque é um tempo muito grande para perder, né? Se eu fosse ler, ia ser muito mais rápido. Então, se eu vou ouvir um vídeo de 1 hora, realmente tem que ser o vídeo que Deus, tipo assim, é para ver agora, entendeu? Eu, na minha vida pessoal, não estou criticando, não. Eu acho que, inclusive, edifica bastante. Mas não substitua. Não substitua. Então, aprendendo a ouvir. Diga assim, eu preciso de um tempo e um lugar habitual. Se vai ser de manhã, de tarde, em vários momentos do dia, no banheiro, na hora do almoço, do trabalho. Não sei, é você com o Senhor. Preciso de uma Bíblia aberta, um caderno e uma caneta. E eu preciso deixar que o Senhor me ame. Eu preciso lembrar que Ele tem me amado com amor eterno. Com benignidade Ele tem me atraído. Eu acho que eu vou ficar por aqui, porque realmente... Acho que é só mais um pouquinho, tá? 5 minutos. Pode ser? Pode. Só a Nicole, tá bom. Foi a Lenise. Duas pessoas concordaram, 3. Tô brincando, gente. Eu sei que cansa, né? Ficar ouvindo cansa. Nós vivemos insatisfeitos com tantas coisas, inquietos com tantas coisas, não é verdade? Com o nosso alcance nas questões materiais. A gente fica insatisfeito para saber qual é o lugar onde a gente vai passar as férias, qual vai ser a nossa profissão, qual vai ser a nossa vida. Inquieto com isso, inquieto com o nosso corpo, né? Insatisfeito com isso, insatisfeito com aquilo. Eu quero te perguntar o seguinte, você anda insatisfeito também com a sua vida espiritual ou está contente? Tá bom para você? Não pode estar, porque não estava bom para o Martinho Lutero, não estava bom para o C.S. Lewis, não estava bom para nenhuma dessas pessoas. Não pode, se está bom para você, já está errado. Desculpa, gente, mas é a conclusão que eu chego. Por quê? Porque Deus sempre tem mais. Deus sempre tem
mais. Então sacode a você mesmo, tome uma decisão, uma posição na sua vida. Decida que você vai ser um crente, uma crente é de vida. Sabe aonde está a vida? Em Jesus, não é no domingo na igreja, não é no pastor, não é. Deus me livre, gente, depender de homens. A gente tem o Espírito Santo dentro de nós. É muito legal você ver uma igreja cheia, né? Aquele pessoal adorando, louvando o Senhor e sobe. É maravilhoso. Adoração é lindo. Mas aquilo ali não é só aquilo, não pode ser só aquilo. Eu preciso buscar, encontrar, buscar mais, encontrar mais, buscar mais, encontrar mais. Você sabe de uma coisa? A gente fica anestesiado com o mundo moderno, com a euforia, com a alegria, até mesmo com a desgraça. Será que nessa jornada a gente vai ser apenas os torcedores? A gente vai olhar o atleta, vai olhar o Martinho Lutero, vai olhar o John Bunyan, vai olhar esses grandes homens de Deus, Agostinho, e vai falar assim, uau, uau. Ou vai olhar alguns da atualidade, né, que a gente olha, sei lá, mais próximos às vezes, o apóstolo Hudson, até o Anselmo, né, que é homem de Deus. Uau! Tá, mas eu também quero. Eu também posso. Eu não vou trilhar o caminho que ele está trilhando. Eu não vou trilhar o caminho que ele está trilhando, que ela está trilhando. Mas eu tenho o meu caminho com o Senhor. Qual é o meu caminho? Aonde eu encontro essas fontes? Aonde eu acesso? É muito legal você ver. Cada ministro de louvor aqui, você já percebeu isso? A igreja percebe. Tem uma maneira de acessar. Tem uma forma de ir. O indivíduo. Nós somos seres individuais, né? E essa maneira que a gente precisa acessar. Nós vamos estar contentes, satisfeitos somente com a conquista dos outros. Como é legal ver atleta, né? Tem tantos atletas, 22 anos, 24 anos. E a gente fala, uau, puxa, eu podia ter feito um esporte. Puxa, eu podia ter feito, olha, podia ser eu ali. Podia, não podíamos ser todos nós ali. Podia ou não podia? Eu gostava. Não era muito bom em quase nada de esporte, mas eu gostava. Se eu tivesse me esforçado, de repente alguma coisa dava certo ali, né, da Olimpíada. Não é possível. Tem ping-pong. Sei lá, o que você não precisa, não. Ping-pong aí, então, que não ia dar mesmo, né, Rodrigo? O Rodrigo talvez se tivesse ali. Meu marido é bom no ping-pong, também o Felipe também. Felipe é bom no vôlei. Ainda há tempo, Felipe, para você ser um atleta do vôlei. É verdade. É verdade. Mas assim, não adianta eu olhar para trás, né? Não adianta eu olhar para trás e falar assim, puxa vida, se eu não tivesse escolhido outro caminho, eu não estava todo dia trabalhando de 9 às 5, então não estava, né? Se eu tivesse resolvido fazer educação física, eu ia poder ficar o dia inteiro na academia. De repente não ia ganhar tão bem, né? Porque só sendo personal, mas ia malhar de graça, não é verdade? Se eu tivesse estudado mais um pouco, se eu tivesse me empenhado mais um pouco, se eu tivesse, querido, eu quero te dizer o seguinte, fique insatisfeito mesmo com a sua vida. Mas existem coisas na sua vida que você precisa mudar. E é para mudar hoje, não é amanhã, é hoje. E comece no foco certo, comece buscando o reino de Deus e sua justiça em primeiro lugar, comece buscando ao Senhor, comece pedindo sabedoria do céu, comece pedindo entendimento do céu, comece pedindo força ao Senhor, amém? E eu não vou falar do Frank Lubach, que era o que eu ia falar, mas esse aqui fez uma viagem muito profunda, gente. Vou falar, né? Aos 45 anos, ele não satisfeito com a sua própria vida espiritual, ele resolveu viver em contínuo diálogo interno com Deus e em perfeita receptividade à vontade dele. Agora, ele não era um monge, ele era um instrutor muito ocupado e dedicado. Porque a pergunta dele é, somos capazes de fazer a vontade dele o tempo todo? Somos capazes de pensar como ele o tempo todo? Escolhi fazer do resto da minha vida uma experiência em resposta a essa questão. E aí ele começa a desenvolver isso. Ele falava de um longo período pela manhã e tal, e ele indo. E é muito interessante porque
o Max Lucado, ele fala assim, você pode olhar para ele e falar assim, é louco, é maluco. Não que a gente não possa desenvolver ou continuar um relacionamento com Deus o tempo todo, mas que exagero, né? Que extremo. Mas uma coisa você não pode negar. Jesus gozava de comunhão ininterrupta com o Pai. Mas eu não vou te provar isso hoje na Bíblia, que não dá tempo. E eu quero encerrar falando o seguinte, que o livro de Provérbios esclarece que o preguiçoso empobrecerá. Você lembra disso? A preguiça espiritual empobrece também. Traz pobreza espiritual. Então acorde, levante, comece pelo lugar certo. Você não sabe o que fazer da sua vida, você não sabe para onde você vai, você não sabe se você assovia ou se você toca flauta, se você compra uma casa ou se você casa. Comece pelo lugar certo, comece pelo altar e faça isso todos os dias, amém? Um tempo e um lugar habitual, uma Bíblia, um caderno e uma caneta. E certamente você não vai se arrepender, porque o Senhor vai te encontrar. Amém? Fique de pé nessa hora, vamos orar.